É isso porque a prefeitura concordou então com os vereadores da capital, decidiu esticar o prazo aí para que os moradores e empresários da cidade que foram multados na pandemia por descumprir aquelas regras da saúde, em alguns períodos era o álcool gel, era um limite de pessoas dentro de estabelecimentos e tal. Então, quem foi multado nessa época com as regras da pandemia que estavam em vigor, agora tem mais prazo para fazer o pagamento dessa multa. Só um detalhe, viu? Todas essas multas aplicadas em Curitiba chegam a cerca de 25 milhões de reais. Quem vai contar as informações é a Graziane Giacomini. Grazi, bom dia para você. Bom dia para você, Rafaela, e a todos que nos acompanham. Agora os infratores vão ter um tempinho a mais para quitar essa dívida. Isso porque o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, concordou com a proposta da Câmara de Vereadores e sancionou a lei municipal que dá até o dia 30 de junho para o pagamento dessas multas que foram aplicadas ali durante a pandemia, o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Foram aplicadas sanções que somam 25 milhões de reais, como você falou. A apresentada pelo vereador Alexandre Leprevô, do Solidariedade, a iniciativa passou por 2 votações unânimes no Legislativo em regime de urgência antes de ser enviada ao Executivo. A lei criada pela Câmara de Curitiba prorroga pela segunda vez o prazo para o pagamento das multas decorrentes do descumprimento de medidas sanitárias na pandemia de Covid-19. As multas variavam aí de 150 a 150 mil reais. Elas só pararam de ser aplicadas em março de 2022 por decisão do Legislativo. Em 2021, só em dezembro, a Câmara aprovou em regime de urgência a lei, então evitando a cobrança imediata das multas e dando até o final do ano passado para a regularização das sanções por descumprimento das medidas sanitárias. Ao todo, as ações da AIFO, que é a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, fiscalizaram 4.300 estabelecimentos comerciais. Então, lembrando, o prazo foi prorrogado, para o pagamento dessas multas até o dia 30 de junho. Então, um tempinho a mais, Rafaela? Um tempinho a mais. O que alguns vereadores de Curitiba sonhavam, como é o caso do Alexandre Leprevô, era com uma anistia para todas essas multas aqui em Curitiba. Primeiro estavam negociando aí a esticada desse prazo, o que foi aprovado na Câmara de Vereadores e agora teve a sanção aí por parte do prefeito, mas o desejo de alguns vereadores e políticos era garantir para esses empresários e para a população a anistia. E esse parece um sonho distante, hein, Rivaroli? 25 milhões de reais é dinheiro. É dinheiro. Ai, quem não gosta de ver pingado na tua conta 25 milhões a mais? Que ninguém tinha a previsão de que tivesse no orçamento. De repente, opa, tem 25 milhões de reais aqui. Nem que seja para tapar buraco de rua. Muito dificilmente. O ideal era que aquele empresário que tentou fazer de tudo para cumprir a regra e não conseguiu, por falta de braço mesmo, que ele tivesse a sua dívida anistiada, o perdão dela. Agora, quem promoveu a Covid Fest, principalmente as festas irregulares, eles têm que pagar e têm que pagar dobrado. Os que se esforçaram para se manter deveriam ter anistia, sim. Os vereadores da capital deveriam trabalhar por isso. O Tico Kuzma, como líder do governo, deveria até a prefeitura de Curitiba e conversar com o prefeito sobre isso. O presidente da Câmara deveria conversar com o prefeito sobre isso, para fazer um projeto de anistia e ele passar, estipulando as regras. Quem vai ser anistiado? Quem tentou, não conseguiu. Um fiscal viu, um bloco de álcool em gel que estava vazio e não deu tempo de repor, ou alguém que estava sem máscara. Agora, quem promoveu festa irregular e ilegal, não, eles têm que pagar e tem que pagar muito severamente. Foi muito difícil, gente, pro empresariado durante esse período da pandemia, em especial pro de casas noturnas, de show, esse monte de coisa, né, Rafa? De restaurantes, de bares. Mas é aquela velha história. É um dinheirão extra que entra. Quem é que vai abrir mão? Só quem for louco. Mas o correto era anistiar, Rafa.